É ótimo estarmos de volta para mais uma exploração profunda aos mecanismos do nosso dinheiro. A missão de hoje é incrivelmente prática e vai direto ao ponto. E essencial para qualquer investidor. Exato. Queremos perceber como maximizar o potencial daquela a que chamamos a nossa Caixa 2, ou seja, a carteira de investimentos desenhada especificamente para o longo prazo. Aquela estrutura que tem o peso de construir o nosso futuro financeiro. Ora bem, e o grande mote para a conversa de hoje é uma verdadeira quebra de paradigma. Construir uma carteira sólida daquelas que resistem às crises não tem absolutamente nada a ver com tentar adivinhar o futuro. Nem com andar à caça do melhor produto financeiro do momento. Nem mais. Tem tudo a ver com montar uma arquitetura coerente desde o primeiro dia. Concordo a 100%. A arquitetura de uma carteira é aquilo que dita o sucesso ou o fracasso no longo prazo, muito mais do que a escolha individual de um fundo. O que é fascinante aqui é a simplicidade da regra de ouro da divisão. Conta-nos lá como é essa fundação. Pensemos numa divisão clara do capital. De um lado temos o núcleo. Este deve representar a grande fatia da carteira, algures entre os 70% e os 90%. O motor central. Precisamente. É a turbina, focada no crescimento. Do outro lado, temos o complemento, que ocupa os restantes 10% a 30%. Para ajustar o risco ou a fiscalidade, certo? Exatamente. É um espaço mais confinado para fazermos os nossos ajustes finos. Ok, vamos lá descodificar isto, arrancando logo com esse motor central, esse núcleo que ocupa 70% a 90% da carteira. A base da nossa Caixa 2. Como já analisámos à exaustão em conversas passadas, a base sólida deve ser um ETF global, um índice World ou All World. Não vale a pena inventar muito aqui. Claro. E só para refrescar muito rapidamente a memória a quem nos ouve, procuramos a chancela europeia com a sigla UCITS. A acumulação automática de dividendos, ACC. Isso. E um TR baixo para não haver erosão dos lucros. Falamos muitas vezes de clássicos como o iShares Core MSCI World, o Vanguard FTSE All World ou o SPDR MSCI World. Apenas como exemplos educativos, atenção. Claro, não são recomendações de todo. Mas repara, há aqui um ponto nesta abordagem global que precisamos mesmo de dissecar. Quando olhamos para a composição real de um destes fundos mundiais, os Estados Unidos têm um peso gigante. Os famosos 67%. Isso mesmo. Quer dizer, 67% nos Estados Unidos, 20% na Europa e depois uns 6% no Japão. E o resto do mundo fica com umas migalhas. Tens quase 70% num só país. Não é tecnicamente o oposto de diversificar. Parece uma falha, mas não é. Essa é a ilusão de ótica mais comum. A realidade é que esta concentração de cerca de 65% a 70% reflete pura e simplesmente o peso económico e bolsista global atual. É o espelho do mercado. Exato. Como já tínhamos debatido antes, comprar uma ação americana nestes índices é comprar empresas globais. A Apple, a Microsoft, a Visa têm sede nos Estados Unidos, mas geram receitas no mundo inteiro. A diversificação geográfica e económica já está lá dentro. Precisamente. É essencial ter isto presente para o raciocínio seguinte. O que nos leva ao próximo passo. E se um investidor europeu olhar para aquela fatia de 20% da Europa e sentir desconforto? O viés doméstico a falar mais alto. E se quiser ter mais peso no seu próprio continente? Podemos usar aquele espaço de complemento para juntar um ETF Europa? Claro que sim. Um índice amplo de mercados desenvolvidos europeus. Também UCITS, ACC e de baixo custo. A iShares e a Vanguard também têm opções dessas. Qual seria o impacto prático dessa mistura? Vamos à matemática pura. Se combinarmos 80% de um ETF World com 20% de um ETF Europa, a paisagem geográfica da nossa carteira altera-se logo. Os Estados Unidos perdem peso. Descem para a casa dos 56%. E a exposição à Europa dá um salto enorme. Passa dos 20% originais para cerca de 36%. Passamos a ter mais de um terço da carteira na Europa. Mas há alguma vantagem matemática nisto? Não. E se ligarmos isto à perspectiva geral, percebemos que esta é uma escolha ativa e totalmente opcional. Não garante retornos mais altos, pois não? De todo. Na economia comportamental, chamamos a isto um ajuste de conforto. Se ter marcas europeias na carteira, ajudar o investidor a dormir mais descansado à noite e evitar que venda tudo no momento de pânico, Então cumpriu o seu propósito. exatamente. A personalização psicológica é fundamental. O conforto tem um valor incalculável. E passando agora para outro tipo de complemento. A questão da eficiência fiscal e os PPRs. Os famosos planos poupança-reforma.
Passando muito rápido por este tema porque já o dominamos, a premissa é que o PPR é uma ferramenta fiscal. Benefícios à entrada e imposto reduzido à saída. Mas não substitui o núcleo global. Nunca. É apenas um complemento. E desde que mantenhamos o rigor na seleção, procurando diversificação e custos controlados. Opções como o Optimize, Ativo, a Casa de Investimentos ou o Alves Ribeiro. Exemplos perfeitos de gestão transparente costumamos referir. Mas agora sim, aqui é que a coisa fica mesmo interessante. O verdadeiro escudo da carteira, as obrigações. A peça defensiva por excelência. Mas por que ter obrigações se as ações historicamente rendem muito mais? Não é colocar um travão na nossa própria rentabilidade? Pode parecer, mas a lógica é completamente diferente. As obrigações não servem para maximizar o retorno. Servem para proteger. Nem mais. O papel das obrigações é reduzir a volatilidade, estabilizar a carteira em momentos de incerteza económica brutal. Suavizar as quedas agressivas nos mercados bearish. Exato. Quando as ações caem a pique, a componente obrigacionista funciona como um amortecedor. E como é que escolhemos este escudo? Opções globais ou locais? Depende. Podemos optar por ETFs de obrigações globais com um grau de investimento. O Global Aggregate Bond da iShares ou da SPDR, por exemplo, tem um TER muito baixo. Mas vem com o risco atrelado, não é? Tem risco cambial, sim. Estamos expostos às flutuações do dólar ou do iene. O que injeta volatilidade numa parte da carteira que devia ser super estável. Pois, para quem quer evitar o vai-vem das moedas, a alternativa defensiva é olhar para o mercado local. Obrigações da zona euro. Exato. Focados em dívida governamental emitida na nossa moeda. Cortamos o risco cambial pela raiz. Evita as perdas de câmbio, mas perdemos na diversificação global. É um compromisso claro. E para quem procura o patamar da estabilidade máxima, zero flutuações de mercado. Entramos nos certificados da Forro. Capital garantido pelo Estado. Sem volatilidade diária. Estão dependentes das taxas Euribor, excelentes para ancorar a estabilidade mental de quem investe, embora sejam muito menos diversificados geograficamente. Então, o que é que isto tudo significa? Como é que estes blocos se unem para definir a nossa estratégia? O ponto crítico aqui é perceber que o perfil de risco não está escrito no nome do ETF. Não há produtos apenas para conservadores. Não. O perfil de risco de um investidor dita-se pela percentagem que ele aloca ao ataque e à defesa. Vamos a exemplos concretos. Um perfil conservador. Um perfil conservador terá uma alocação pesada na defesa, talvez 50% a 60% no núcleo de ações e os restantes 40% a 50% em obrigações ou certificados. Avança devagar, mas absorve todos os solavancos do mercado. E o perfil intermédio? Aí o investidor assume 70% a 80% em ações. O complemento defensivo fica-se pelos 20% a 30%. O motor de crescimento é potente, mas mantém um sistema de travagem de emergência. Exato. E depois temos o perfil agressivo. Aquele que vai aos 90% ou 100% em ações. Sim, mas atenção, isto exige uma tolerância elevadíssima ao risco. É preciso estômago para aguentar anos de desvalorização pesada sem vender as posições em pânico. É o verdadeiro teste à emoção. No fundo, a gestão de risco é gerir o comportamento humano. Sem qualquer dúvida. Incrível. Portanto, vamos ao resumo da nossa receita para uma caixa 2 forte. O consolidar dos 4 pilares. Vamos a isso. Primeiro pilar, um núcleo global para garantir o motor de crescimento no longo prazo. Essencial. Segundo pilar, um complemento consciente, seja com a eficiência de um PPR ou com um ETF regional para ajuste de conforto. Terceiro pilar. Garantir uma parte defensiva adequada ao nosso verdadeiro perfil e não à nossa ilusão de coragem. E o quarto pilar que amarra tudo isto, custos sempre controlados e a disciplina rigorosa no reequilíbrio anual da carteira. A estrutura pesa muito mais do que o produto. Constrói-se com coerência, reequilibra-se com disciplina e os resultados surgem de forma natural. É metódico, mas infalível. Mas sabes, isto levanta uma questão importante para quem nos acompanha. Força, deixa o desafio. Se a matemática financeira e toda a história dos mercados nos mostram que a arquitetura e a disciplina importam muito mais do que a escolha do produto perfeito, Certo? quanto tempo e energia andamos nós a desperdiçar a tentar prever qual será o ETF estrela do próximo ano? Em vez de simplesmente mantermos o rumo da nossa estrutura inicial. Exatamente. É um desperdício enorme de recursos e de paz de espírito. Um pensamento provocador fantástico para fechar esta sessão. Incentivamos quem nos ouve a olhar para as suas próprias caixas de longo prazo. Pensem como arquitetos. Nem mais. Mais arquitetos e menos apostadores a tentar adivinhar o mercado.
Ficamos por aqui nesta análise detalhada. Um grande abraço a todos e bons investimentos.